Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo todo, e os capítulos 12 a 50 focam na história de Deus e apenas um homem, Abraão, e sua família. E essas duas partes são conectadas por um elo no início do capítulo 12, e esse esquema nos dá a pista de como entender a mensagem do livro como um todo e como nos introduz à história completa da Bíblia. Então, o livro começa com Deus pegando a desordem e a escuridão descritas na segunda frase da Bíblia, e através disso, Deus traz ordem, beleza, bondade e faz um mundo onde a vida pode se desenvolver. E Deus forma essas criaturas chamadas humanos. Ele os cria em sua própria imagem, o que tem a ver com seu papel e propósito no mundo de Deus. Então, os humanos são feitos para serem um reflexo do caráter de Deus no mundo, e eles são apontados como os representantes de Deus para governar o seu mundo em seu nome. O que em contexto significa aproveitar todo o seu potencial, cuidar e fazer desse local um lugar onde ainda mais vida possa se desenvolver. O crucial é que os humanos têm a escolha sobre como eles vão construir este mundo, e isso é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, Deus proveu e definiu o que é bom e o que não é bom. Mas agora, Deus deu aos humanos a dignidade e a liberdade de uma escolha. Eles irão confiar na definição de Deus para o bem e o mal? Ou eles vão tomar a autonomia e definir o que é bom e mal por eles mesmos? E a aposta é muito grande. Se rebelar contra Deus é aceitar a morte, porque você está se voltando contra o próprio doador da vida, e isso é representado pela árvore da vida. Então, no capítulo 3, uma figura misteriosa, uma serpente, entra na história. E fica claro que é uma criatura que se rebelou contra Deus e quer levar os humanos à rebelião e morte. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e a escolha. Ela diz que tomar conhecimento do bem e do mal não irá trazer morte, mas é, na verdade, o caminho para a vida e se tornar como um Deus. A ironia disso é trágica, pois nós sabemos que os humanos já são como Deus. Eles foram feitos para refletir a imagem de Deus, mas ao invés de confiar em Deus, os humanos tomam autonomia. Eles tomam o conhecimento do bem e do mal para eles mesmos, e em um instante toda a história fica fora de controle. A primeira a sofrer as consequências é a relação humana. O homem e a mulher se dão conta de quão vulneráveis eles são. Então eles fazem roupas e encobrem seus corpos um do outro. A segunda consequência é que a intimidade entre Deus e os humanos se perde. E quando Deus os encontra, eles começam a trocar acusações sobre quem se rebelou primeiro. Nesse momento, a história para. E há uma série de pequenos poemas em que Deus declara para a serpente e depois para os humanos as trágicas consequências de suas ações. Deus diz primeiro à serpente que, apesar da sua aparente vitória, ela está destinada à derrota, a comer pó. Deus promete que um dia um descendente virá da mulher e irá dar um golpe fatal na cabeça da serpente. O que soa como ótimas notícias, mas a vitória virá com um custo alto, porque a serpente também irá dar o golpe fatal no calcanhar do descendente enquanto for esmagada. É uma promessa bem misteriosa sobre esse vencedor ferido, mas no decorrer da história você vê isso como um ato da graça de Deus. Os humanos acabaram de se rebelar e o que Deus fez? Ele promete resgatá-los, mas isso não apaga as consequências das decisões dos humanos. Então Deus os informa que todo aspecto da vida deles juntos seria cheio de sofrimento por causa da rebelião, levando-os à morte. Os capítulos 3 a 11 tratam da abrangência do efeito cascata da rebelião humana. Então vem a história de dois irmãos, Caim e Abel. Caim tinha tanta inveja do seu irmão que queria assassiná-lo. E Deus o alerta para não ceder à tentação, mas ele cede de qualquer maneira e o assassina no campo. Então Caim vai e constrói uma cidade, onde a violência e a opressão reinam, e isso é otimizado na história de Lameque. Lameque é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele as acumula
como propriedade. Depois disso, nós temos uma história estranha sobre, entre aspas, os filhos de Deus, o que pode se referir a seres angelicais perversos, ou pode se referir a antigos reis que diziam ser descendentes de Deus. Qualquer que seja a interpretação correta, o ponto é que os humanos estão construindo reinos que enchem o mundo de Deus com violência e ainda mais corrupção. A humanidade está arruinando o seu bom mundo e arruinando uns aos outros. E então, na paixão de proteger a bondade nesse mundo, ele faz uma limpeza na maldade humana através de um grande dilúvio. Mas ele protege um humano sem culpa, Noé e sua família, e ele o comissiona para ser um novo Adão. Ele repete a bênção divina e o comissiona a ir ao mundo todo. As nossas esperanças são altas, mas Noé também falha. E também em um jardim. Ele vai e planta uma vinha e se embebeda. E um dos seus filhos, Cã, faz algo vergonhoso para seu pai na tenda. Então nós temos aqui nosso novo Adão. E a situação começa a se deteriorar novamente. Isso tudo leva à fundação da cidade da Babilônia. O povo da antiga Mesopotâmia se reúne como essa nova tecnologia que eles tinham, o tijolo. E eles podem fazer cidades e torres maiores e mais rápido do que qualquer um havia feito antes. E eles queriam construir um novo tipo de torre que iria alcançar os deuses. É uma imagem da arrogância e rebelião humana. É a rebelião no jardim em uma escala ainda maior. Então Deus humilha o orgulho deles e os espalha. Esse é um grupo diverso de histórias, mas você pode ver que todos exploram o mesmo ponto básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa com seu mundo, e os humanos continuam a arruinar essa chance. As histórias estão fazendo a afirmação de que vivemos em um mundo bom e que nós o tornamos mal, de que todos nós escolhemos definir o que é bom e o que é mal para nós mesmos. Então todos nós contribuímos para esse mundo de relacionamentos partidos, levando ao conflito, violência e finalmente à morte. Mas há uma esperança. Deus promete que um dia um descendente virá, o vencedor ferido que derrotará o mal na raiz. Apesar da maldade humana, Deus está determinado a abençoar e resgatar o seu mundo. Então a grande questão é, o que Deus irá fazer? E na próxima história, o Elo oferece a resposta.